Aula 2, parte C, tensão alternada, defasagem. Dizemos que a defasagem entre dois sinais que têm a mesma frequência é a diferença entre os seus ângulos de fase inicial. Então, por exemplo, considere que o sinal 1 tem ângulo de fase inicial 90 graus e o sinal 2 tem ângulo de fase inicial 0. Qual é a diferença de fase ou a defasagem entre esses dois sinais? É exatamente 90 menos 0, 90 graus. Aqui estão os dois sinais representados no tempo, o sinal 1 e o sinal 2. A defasagem, 90 graus. Neste caso, a gente dá o nome de quadratura. Os dois sinais estão em quadratura. E mais ainda, o sinal 1 está adiantado em relação a V2. Significa que o sinal 1 já passou pela origem e o sinal 2 está na origem. Sinal 1, ângulo de fase inicial 90 graus. Sinal 2, ângulo de fase inicial 90 graus. Então, neste caso, a defasagem é 0. Dizemos que os sinais estão em fase. Os dois sinais estão em fase. Sinal 1, ângulo de fase inicial 0 grau. Sinal 2, ângulo de fase inicial 180 graus. Novamente, temos aqui um caso particular onde os dois sinais estão defasados de 180 graus, onde o pico positivo de um coincide com o pico negativo do outro. Nós vimos que uma tensão senoidal pode ser representada através de uma expressão matemática ou pode ser representada graficamente. Aqui nós vamos então mostrar uma outra forma de representar uma tensão senoidal, que é através do diagrama fasorial. O diagrama fasorial nada mais é do que uma tensão representada por um fasor, que é um vetor girante, e neste caso representado no instante t igual a 0. Então aqui vocês têm uma animação onde o fasor está girando no sentido anti-horário, o fasor está girando no sentido anti-horário, e o diagrama fasorial é só o que está à esquerda. À direita é a representação, é outra forma de representar. Aqui simplesmente estão mostrando que nesse instante aqui a tensão é máxima, nesse instante a tensão é 0. Quer dizer, cada instante no diagrama fasorial corresponde um instante na tensão representada graficamente. Então, o diagrama fasorial é essencialmente isso. É a representação de uma tensão através de um fasor no instante t igual a 0. O diagrama fasorial, de fato, é somente esse desenho. Esse outro desenho aqui é a outra forma de representar uma tensão senoidal. Vamos ver um exemplo aqui. Por exemplo, dada o sinal V1, que tem 10 volts de pico e ângulo de fase inicial, represente o seu diagrama fasorial. Então aqui está o diagrama fasorial, quer dizer, no instante t igual a 0, o fasor se encontra exatamente nessa posição, fazendo um ângulo de 90 graus com a origem, e essa amplitude é 10 volts. V2 é 10 sen de ωt menos 90. Então, novamente, no instante t igual a 0, o fasor se encontra nessa posição, fazendo um ângulo de menos 90 graus com a origem ou 270 graus, como queira. Nesse caso, nós temos aqui V1 e V2 representados no mesmo diagrama fasorial. Quer dizer, V1 90 graus da origem e V2 menos 90 graus da origem. Portanto, aqui fica mais fácil da gente enxergar o conceito de defasagem. V1 está na frente de V2 de 180 graus.
a defasagem entre os dois sinais é exatamente igual a 180 graus. Um exercício proposto. V1 de t é 10 sen de ômega t mais 60 graus. V2 de t, 15 sen de ômega t menos 30. Primeiro vamos desenhar o diagrama fasorial dessas duas tensões. Então, a tensão 1, vamos supor que, para facilitar, a tensão V1, que tem amplitude 10 e ângulo de fase inicial 60 graus. E a tensão V2, que tem amplitude 15 volts e ângulo de fase de menos 30 graus. Está aí o diagrama fasorial das duas tensões. E qual a defasagem entre as duas tensões? É fácil de ver que 60 menos 30 dá 90 graus. Essa é a defasagem entre as duas tensões. Representação de uma tensão na forma complexa. Sabemos que um número complexo tem módulo e fase. Ora, uma tensão senoidal também tem módulo e fase. Portanto, nós podemos representar uma tensão, aqui está a forma trigonométrica, na forma complexa, seja polar, seja cartesiana. Na forma polar, o módulo e o ângulo de fase inicial. Na forma complexa, a parte real e a parte imaginária. Quer dizer, a parte imaginária é a projeção no eixo vertical e é igual a Vp, né, que é a amplitude da tensão, seno de θ0. Enquanto que a projeção no eixo horizontal é Vp cosseno de θ0. Quer dizer, é A mais JB. A mais JB. Então, uma tensão pode ser representada na forma complexa. Isso é muito útil depois, como veremos, para realizar operações. Por exemplo, temos aqui duas tensões. 20 seno de 2000π mais t mais 30 graus e 100 seno de 500t menos 60 graus. Então, vamos representar essas duas tensões na forma complexa. Então, V1 é igual a 20 fase 30 graus volts, que é igual 20 multiplicado por cosseno de 30, que é a parte real, mais J 20 seno de 30, que é a parte imaginária. Faça depois as contas você. V2 é igual módulo 100 fase menos 60 volts. Isso é igual, então, 100 multiplicado por cosseno de menos 60, isso é a parte real, mais J 100 multiplicado por cosseno, por seno, digo, né? Por seno de menos 60, que é a parte imaginária. Depois efetue as contas como exercício. Então, resumindo, dada uma tensão senoidal, existem diversas maneiras de representar esta tensão. Primeira, que nós vimos, é a expressão trigonométrica. Então, V de t é 12 seno de ômega t mais 60 volts. Diagrama fasorial. O fasor, né, a 60 graus da origem, o fasor com amplitude de 12 volts. Faltou só colocar aqui, né, que isso gira. Número complexo. O módulo,
a fase, e na forma complexa e na forma cartesiana, V6 mais J 10,39 volts. E por fim, nós temos também a representação da tensão na forma gráfica, como está aqui, como já vimos. Então, dessa forma, terminamos esta parte inicial, onde nós falamos sobre tensão alternada senoidal. Até a próxima aula, portanto.